Olá, pessoal, muito bom dia a todos. O vídeo de hoje, pessoal, é a parte final do vídeo Segredos e Truques Incontáveis da Mega Sena. Hoje nós vamos falar para vocês tudo sobre trincas. Essa é a parte 2 daquele vídeo inicial. Vamos a elas, pessoal. As trincas, pessoal. As trincas aumentam muito as chances de ganhar o prêmio principal da Mega Sena. Para mim, as trincas é a via mais fácil, pessoal, de ganhar na Mega Sena, e eu vou mostrar para vocês matematicamente que isso é uma verdade. Diminui muito o número das combinações, as trincas, pessoal. Se diminui as combinações, aumentam as suas chances. As trincas ocorrem com a frequência em torno de 26 a 30% de todos os concursos da Mega Sena. Essa é a média de ocorrência das trincas. E o nosso estudo, pessoal, foi baseado em 2.417 concursos da Mega Sena. Vamos começar com as trincas mais comuns. As trincas mais comuns, pessoal, são as trincas na casa 20 e 30, depois, menos frequentemente, da casa 40, casa 10, casa 50 e a casa 0. Essas duas trincas, a casa 50 e a casa 0, são as trincas mais difíceis de ocorrer. Mais frequente pela ordem é da 20, da casa 20 e da casa 30. Essas duas disputam, né? Quais das duas são as mais frequentes. Vamos começar com as trincas da casa 0, pessoal. Bom, as trincas da casa 0 começam sempre da casa 1, ou seja, do primeiro número, que é a casa 1, eu chamo o primeiro número de casa 1, até a terceira casa, ou seja, o terceiro número. Tá? Vamos ver um exemplo da trinca na casa 0. Ocorreu no concurso 2414, veja, 04, essa é a casa 1, primeiro número, 05, casa 2, 06. Não? E o terceiro, quarto e o quinto número. São raras, como eu falei anteriormente, pois é difícil essa terceira casa aqui, pessoal, cair abaixo do 10. A terceira casa vinha abaixo do 10. Por isso que a trinca na casa 0 é uma trinca difícil, porque é muito difícil ter três números na casa 0 sorteado nos concursos da Mega Sena. Por isso ela é uma trinca mais difícil de ocorrer, que é a trinca na casa 20 ou 30, que são as trincas mais frequentes. Trincas na casa 10, pessoal, geralmente começam na primeira casa ou na segunda casa. Raramente ocorre a partir do terceiro número, ou seja, da casa 3. Concurso 2403, trinca na casa 10. Observem. Primeira casa, casa 1, começou a trinca, 10, 12, 14. Concurso 2386 também começou pela primeira casa, ou seja, o primeiro número, 11, 13, 16. E o concurso 2383 também começou pelo primeiro número, 13, 15, 16. Pode começar pelo segundo número? Pode. Aqui embaixo nós temos um exemplo. Então, é mais difícil a trinca na casa 10 começar pelo segundo número, pois é mais difícil o quarto número vir abaixo do 20. Por isso que é mais comum começar pelo primeiro número e terminar no terceiro. Porque é mais comum o terceiro número cair abaixo do 20 que o quarto número cair abaixo do 20. Vejam esse exemplo, pessoal, do concurso 2284. Veja, começou a trinca na segunda casa, ou seja, no segundo número. Quando a trinca começa no segundo número, automaticamente a quarta casa, o quarto número, tem que vir abaixo do 20. Né? Mas nós sabemos que o quarto número abaixo do 20 é mais difícil que o terceiro número abaixo do 20, tá bom? E vejam a data que eu coloquei aqui de propósito para vocês verem. A data foi de 29 de julho de 2020, quer dizer, mais de um ano que essa trinca ocorreu. Então, pessoal, a trinca na casa 10, começando no segundo número, na segunda casa, é mais difícil. Por quê? Porque ela se estende até o quarto número, e o quarto número, para cair abaixo do 20, é mais difícil. Então, quando você forem fazer pensar em fazer uma trinca na casa 10,
sempre pense em começar a trinca pela casa 1, ou seja, pelo primeiro número, e não pelo segundo número. Mas pode acontecer pelo segundo número, pode, mas mais difícil. Vamos para a trinca na casa 20. São as trincas mais frequentes, mais comuns, juntamente com a casa 30. Essas duas casas, 20 e 30, pessoal, disputam entre elas qual que é a mais frequente de ocorrer. Iniciam-se geralmente a partir do segundo número, ou seja, da casa 2, que é a casa do controlador. Isso porque o primeiro número, pessoal, geralmente cai abaixo do 20, né? Nós só iniciamos o primeiro número a partir do 20 quando o concurso vem em zebra. Vejam, concurso 2402. Veja, a trinca inicia a partir da casa 2 do segundo número, 22, 25, 26. Vai do segundo até o quarto, segundo, terceiro e quarto. Concurso 2400, a trinca também inicia-se a partir do segundo número, 21, 25, 26. Veja, quando a trinca começa a partir do número, o concurso vem em zebra, tá? Por quê? Porque quando o primeiro número começa a partir do 20, 26, 27, 28, concurso 23, 73, 23, 24, 26. Então, só ocorre a partir do primeiro número, a trinca na casa 20, quando o concurso vem em zebra. Mas o que é mais frequente? É mais frequente, aqui volta, que a trinca na casa 20, quando você for montar suas trincas, começa a trinca pela casa 20 a partir da segunda casa, ou seja, do segundo número. Veja, concurso 2361, a trinca na casa 20 começa a partir do segundo número, 21, 22, 29. Veja, a trinca na casa 20 começando a partir do terceiro número. Bem raro disso ocorrer, pessoal. Tá? É mais raro. Por quê? Veja, a data é de 13 de janeiro de 2021. Tá? Então, a trinca mais rara. O mais frequente é ocorrer a partir do segundo número ou do primeiro número e depois do terceiro número. Então, quando você for montar sua trinca da casa 20, sempre pense em começar a trinca a partir do segundo número, ou seja, da segunda casa, e pode ocorrer quando ela ocorre como uma zebra, tá? O primeiro número acima do 20. Vamos para a trinca na casa 30. Geralmente começam a partir do terceiro número, mas podem também começar do segundo número. Raramente essas trincas começam a partir do primeiro ou quarto números. Vamos ver isso aqui, pessoal. Observem. Concurso 2389, a trinca na casa 20, ela começando do segundo número. Mas vocês observem que o segundo número, pessoal, tá? Ou seja, o controlador, é mais difícil dele cair na casa 30. Por isso que as trincas nas casas 30, observem, começam, na maioria das vezes, a partir da terceira casa, ou seja, do terceiro número. Veja, concurso 2388, ela começa a partir do terceiro número, né? Primeiro, segundo, terceiro número começa a trinca. Concurso 2371, primeiro, segundo número, terceiro número começa a trinca. Concurso 2366, 0427, terceiro número começa a trinca. Pode ocorrer também, vejam aqui nesse caso, da trinca na casa 30 começar do primeiro número. Aí teria um concurso em zebra, porque primeiro número acima do 20, né? 31, e a trinca começar aqui no primeiro número. Mais raro de acontecer. E também mais raro da trinca no segundo número, também porque o segundo número geralmente não começa a partir do 30, né? Mas pode acontecer. Então, é mais frequente a trinca na casa 30 começar a partir do terceiro número, tá? Depois a partir do segundo número, e só começa a partir do primeiro número, ou seja, da primeira casa, quando o concurso vem em zebra, ou seja, o primeiro número muito alto, acima do 20. Vamos para as trincas na casa 40, pessoal. Geralmente começam a partir do quarto número, menos frequentemente a partir do terceiro número, ou seja, a partir da terceira casa. Vamos ver esses exemplos aqui. Concurso 24, 13, veja. Primeiro, segundo, terceira casa, a trinca começa na quarta casa. Quarta, quinta, sexta casa. Concurso 2381, primeira, segunda, terceira casa, a trinca começa na quarta casa. 41, 42, 47. Concurso 2351, a trinca começa na quarta casa.
Concurso 2335, a trinca começa também na quarta casa. A maioria das trincas na casa 40, pessoal, começa a partir da quarta casa. Isso porque, pessoal, a terceira casa, o terceiro número, é mais difícil cair um número começando com 40. Pode ocorrer? Pode, mas mais raramente. Então, quando você pensa em fazer uma trinca na casa 40, sempre comece pensando em começar a trinca a partir do quarta casa, ou seja, do quarto número. Agora, atenção para isso aqui. Isso é uma observação que eu fiz dos estudos. Toda vez quando o terceiro número vem na casa 40, quando o terceiro número vem aqui, aumentam as chances de vir uma trinca na casa 40 ou 50. Tá bom, pessoal? Isso é uma observação que eu quero que vocês anotem. Tá? Por isso que na casa 40, comece sempre as suas trincas a partir da quarta casa. Tá? Quando eu der a dica, olha, acha que vai vir um terceiro número na casa 40, ligue as antenas que pode ocorrer uma trinca na casa 40 ou 50, quando este número aqui, o terceiro número, vier na casa 40. Isso eu dou a dica para vocês durante os concursos. Vamos para a trinca na casa 50 e 60. Bom, são trincas raras, 50, pessoal, a mesma coisa que 60. Tá? Eu considero 60 parte dos 50, tá? São trincas raras com as casas 0, pois é muito difícil o quarto número cair acima do 40. Ora, para ter uma trinca na casa 50, pessoal, automaticamente, necessariamente, nós teremos que ter um quarto número na casa 50. Mas não é frequente nós termos um quarto número acima do 49, tá bom? Então, veja esse exemplo, 2304, concurso 2604, primeira, segunda, terceira casa, quarta casa, 54, né? 56, 57. Trinca na casa 50. Concurso 2280 começou aqui, primeira, segunda, terceira casa, começa na partir da quarta casa. Teve um ano, pessoal, o ano de 2020 foi o ano que mais ocorreu trinca na casa 50. Inacreditável, vocês podem checar na internet a quantidade de trincas que ocorreram na casa 50 no ano de 2020. Esse ano, nós não vimos nenhuma trinca na casa 50. Tá? A última trinca na casa 50 foi no dia 10 de dezembro de 2021. Bom, pessoal, terminando as trincas, tá? Por exemplo, pessoal, se eu tivesse aqui, ó, 50, 58, 60, se aqui fosse um 60, eu consideraria isso aqui uma trinca na casa 50. Por isso que eu coloquei aqui 50, 60, porque o 60 eu considero parte da casa 50, em termos de estatística, tá bom? Bom, o que é que eu quero que vocês observem agora, pessoal? Observe essas trincas todas que nós vamos voltar aqui, ó. Observe o primeiro número que inicia as trincas. Veja, 50, 54, vamos voltar aqui. Veja, 42, 41, 41, 40. Vamos voltando aqui. 33, 31, 33, 30, 30, 30. Números iniciadores da trinca. 20, 21, 23, 21, 22, 26. Observe que este é o único concurso, de todos que eu mostrei para vocês, que a trinca começa na sexta casa, na sexta unidade da trinca. Então, a nossa primeira lei das trincas, pessoal, em todas as trincas, o número iniciador da trinca será sempre menor ou igual à quinta unidade, nunca acima dela. Nunca comece a sua trinca com, digamos, aqui na casa 1, como 16, 17 ou 18. Veja, concurso 2383, trinca começando do 13. Concurso 2373, trinca começando do 23, sempre abaixo ou igual ao 5. 2414, trinca começando do 04, 4. Concurso 2413, 30, começando do 0, 40. Esse concurso aqui é um concurso velho, não pude pegar o número, mas veja, só para dar um exemplo, da trinca começando na casa 5,
unidade 5, 55, 58, 59. Veja, concurso 26, 81, trinca, começando na casa 41, 1, na unidade 1. 2402, trinca, começando na unidade 2, 22. Vejam, de todos aqueles exemplos que eu mostrei para vocês, pessoal, só tinha um, tá? No qual a trinca começava a partir do 26. Então, por que isso, pessoal? Porque é mais difícil, pessoal, nós termos uma sequência 26, 27, 28. Você começar uma trinca numa unidade alta, é mais difícil a trinca ocorrer, a trinca permanecer, tá? Então, veja, 26, 27, 28. Nunca começa a trinca aqui. Apesar de o concurso ter registrado a trinca, essa trinca aqui é uma trinca rara, pessoal. Ela ocorre raramente. Por quê? Porque só vai sobrar para você fazer a combinação de 26, 27, 28, ou 26, 28, 29. Então, essa quantidade aqui de números menor é mais difícil para a trinca se formar, ela se permanecer. Então, é a primeira e única lei das trincas, é que você não pode começar, você não deve. Poder você pode, mas você deve começar as trincas entre a unidade 0 ou a unidade 5, no máximo até 5. Essa é a lei da trinca. Isso é importantíssimo, pessoal, porque vai facilitar muito na hora de você fazer as suas combinações e evita muito de você errar. Essa é a única lei das trincas. Muito interessante isso, tá bom? Anotem isso, não esqueçam nunca na sua vida quando você jogar na Mega Sena, e você vai gostar de jogar em trincas, porque agora nós vamos passar para a parte mais interessante desse vídeo, a parte que vai mudar, assim, completamente a sua visão de jogos de loteria. Vamos a elas? Trinca, a via mais fácil de se ganhar na Mega Sena. Bom, eu vou trazer 2 exemplos matemáticos, de cálculos matemáticos, que comprovam que a trinca é a via mais fácil de se ganhar na Mega Sena. Vamos a ela. Vou começar com a trinca na casa 20, porque é a trinca mais comum, tá? E vou começar com o exemplo quando a trinca na casa 20 começa a partir da segunda casa, ou seja, do segundo número. Bom, aqui eu tenho a primeira casa, a casa 1, que é o primeiro número, né? Aqui eu tenho uma casa 2, prestem muita atenção para isso, pessoal. Isso é um fator importante vocês entenderem tudo sobre trinca. Na casa 2 inicia a trinca, porque eu estou dizendo que a trinca inicia no segundo número, ou seja, na casa 2, tá? Ora, se é uma trinca na casa 20, eu vou ter que escolher entre 20 e 29, tá? Entre o 20 e o 29, esses 10 números. De 20 a 29, eu escolho 10 números, tá bom? Então, a casa 2 vem com números na casa 20, casa 3 com números na casa 20, e a casa 4 é a máxima, que ela vai vir, o máximo que vai ser 29, porque a trinca é 20, né? A casa 5 e 6 são o restante que você vai escolher os seus números. Bom, se eu começo a trinca na casa 20, tá? Da segunda casa, a segunda casa vai ser 20. A casa 1, eu vou ter quantos números deixados? 19 números. Então, eu vou combinar C aqui em vermelho, pessoal, é a combinação de 19 números, no qual eu vou escolher um número, tá? Anotem. A combinação de 19 números que eu escolho um número vai ser, o cálculo é 19, tá? Isso é matemática, combinações, que é o que ocorre em Mega Sena. Bom, é tudo combinação. Agora vamos aqui para a combinação nessa casa 2. Ora, como eu falei para vocês, vocês vão escolher entre o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ou seja, entre o 20, o 21, o 22, o 23, o 24 e o 25. Ou seja, entre 6 números, né? Entre o 20 e o 25, 6 números,
combinação de 6, você vai escolher apenas um número. Qual é a combinação de 6 números em que você pega um número? Total de combinações que você faz são 6, tá bom? Bom, aí você vai multiplicar pela combinação entre as casas 3 e 4. Ora, a combinação das casas 3 e 4 são os últimos números deixados que você não combinou, que foi, no caso da casa 20, o 26, 27, 28 e o 29. Entre o 26, 27, o 28 e o 29 são 4 números. Você vai combinar esses 4 números aqui em 2 casas, que vai ser na casa 3 e na casa 4. Essa combinação vai levar a um total de 6 combinações. Combinações de 4 números, em que você escolhe 2 números, é 6, tá? Deixa aqui e você multiplica. Agora, você vai combinar o restante que ficaram na casa 5 e 6. Ora, 60 menos 29 números que você deixou aqui é quanto? 31 números, né? Que você ainda vai ter que combinar nas casas 5 e 6. Né? Casas 5 e 6 são 2 números que você escolhe. Então, vou ter a combinação de 31 números de 2 números, que vai ser 465. O cálculo total de combinações vai ser essa combinação aqui dos 19 e 1, 19, vezes essa combinação aqui dos 6 primeiros números da trinca, que é 6, vezes a combinação desses 2 entre os 4 números aqui da trinca, né? Que é 6, vezes o restante dos 31 números que eu peguei e combinei 2 números, 465. O total de combinações, veja para esse número, 318.060 combinações. Ora, que você vai ter que fazer, tá? Para acertar o prêmio principal. Na Mega Sena, se você não jogar no esquema de trinca, você joga os seus números aleatórios entre 1 e 60, você tem que combinar 6 números em 60. É uma combinação simples, é matemática, pessoal. Você tem que fazer 50.063.860 combinações. Ora, quando você compara com essa quantidade de combinações que você precisa na trinca, é muito menos combinações a fazer. Então, eu subtraio essa quantidade que eu teria que fazer jogando com 6 números de 60, de 318.060. Quantas combinações eu eliminei se eu estou jogando com trinca na casa 20, começando do segundo número? Trinca na casa 20, começando do segundo número, ou seja, da segunda casa, me dá apenas 318.060 combinações que eu tenho que fazer para ganhar o prêmio principal. Ou seja, quando eu subtraio das 50 milhões, eu eliminei 49.745.800 combinações. Eu eliminei, ou seja, vocês eliminarão, pessoal, 99,36% de todas as combinações. Em termos de chances teóricos, matemáticos, essas é o aumento de suas chances. As suas chances aumentam quanto você elimina mais combinações. Então, você eliminou 99,36% das combinações, né? Você eliminou 49.745.800 combinações. Você aumentou, teoricamente, as suas chances em 99, matematicamente, 99,36%. Porque você só precisa de 318.060 combinações. Ainda são muitas combinações, mas é melhor ter 318.060 combinações do que ter que fazer 50 milhões de combinações. Tá bom, pessoal? Tá, esse é um exemplo. Agora vou dar um exemplo para vocês de que se nós não jogarmos 19 números, né? Se esses 19 números, nós usarmos nossa tabela da sorte, as nossas dicas, então, em vez de combinar 19 de um, eu combino 10 de um,
vezes, continuo com os 10 números da trinca, e aqui, em vez de 31 números, eu escolho entre 20 números, porque a maioria da gente, a gente não escolhe todos esses números, a gente não joga com 60 números, né? A gente joga em torno de 40 números, 35, 40, tá? Então, veja quando nós eliminamos o primeiro número, em vez de 19, jogamos com 10, e os dois últimos números da quinta e sexta casa jogamos com 20 em vez de 31. Veja como as combinações caem para 68.400 combinações. Tá? Isso é um aumento, quando a gente joga com menos números, um aumento de 99,86% de combinações eliminadas. Essas são as chances quando você joga com menos números aqui no começo e no final, e você joga com trinca, esquema de trinca, né? Na casa 20, iniciando do segundo número. Então, vejam, pessoal, que não tem, matematicamente, não tem dentro de nenhum estudo quem possa bater quando um concurso vem em trinca. Trinca é a forma sensacional e mais fácil, matematicamente, de se ganhar na Mega Sena. Esse cálculo aqui vocês não vão achar em canal nenhum, pessoal, em lugar nenhum. Eu fiz exclusivamente para nós, tá bom? Vamos para outros cálculos agora, com o cálculo da trinca na casa. A 30, iniciando do terceiro número, que é a mais frequente, como eu já expliquei para vocês. Vamos fazer esse cálculo? Então, a trinca na casa 30, iniciando, desculpa, vamos voltar aqui, iniciando aqui, ó. Casa 1, né? Casa 2, a trinca começa aqui na casa 3, né? Porque terceiro número. Então, eu começo a trinca na casa 3, o primeiro número, 30, e termino na casa 5, que é o 39, tá bom? Bom, a combinação que eu tenho que fazer, veja que as casas 1 e 2, eu vou ter que combinar dois números de, ora, se eu tenho aqui os dois primeiros números, antes do 30 vai ser 29, né? Vamos combinar 29 números, dois números de 29, tá? Da casa 1 e 2, tá? Vezes a combinação da mesma coisa. Agora eu tenho, lembra, sempre começar do 1 ao 5. 30, 31, 32, 33, 34, 35. 6 números, combinar 6 números, escolhendo um número entre o 30 e o 35. Isso é a combinação de 6 em 1. A combinação da quarta casa com a quinta casa vão ser dois números que eu vou combinar dos 4 números que vão ser 36, 37, 38 e 39. São 4 números que eu vou ter que combinar né? Fazer duas combinações deles, escolher dois números entre o 36 e o 39. Tá? Assim, combinação de 4 e 2, vezes, agora o sexto número, o último número restante, é uma combinação de, ora, 60 menos 39 é 21. Então, eu tenho que escolher, fazer uma combinação de 21 números, só um número é 21. Então, a combinação de 29 números, né, que são os dois números iniciais em 2, é 406. Aqui repete a mesma coisa que a trinca na casa 20. Combinação de 6 números em 1 é 6. Combinação de 4 números em 2 também é 6. E a combinação de 21 números em 1 é 21. Total, vejam esse total, como é bem semelhante ao total das trincas na casa 20. 306.936 combinações só que eu tenho que fazer para ganhar o prêmio principal, pessoal. Tá bom? Ora, na Mega Sena, jogando 60 números de 6 números de 60, eu preciso fazer 50 milhões de combinações. Aqui, jogando a trinca na casa 30, iniciando no terceiro número, eu só preciso fazer, para ganhar o principal, apenas 306.936 combinações. Ora, quando eu subtraio dessas 50 milhões, eu acho um total de 49.756.864 combinações que eu eliminei, né? Dividindo esse número por 50, eu acho o total de combinações eliminadas, ou seja, eu eliminei
99,38% das combinações. Ou seja, em termos matemáticos, em termos de chances, eu aumento as minhas chances em 99,38%. Ainda é alto o número de combinações para eu fazer o prêmio principal? É, 306.936 combinações, são muitas combinações, mas é melhor do que termos que fazer 50 milhões de combinações, tá? As chances aumentadas em 99,38%, matematicamente igual a chance na trinca, na casa 20, iniciando do segundo número, que foi de 99,36. Veja como esses números se igualam, vejam. Olha aqui a trinca na casa 20, 99,36, né? 318.060 e essa foi 306.936, um pouco mais fácil, mas praticamente o mesmo resultado. Então, por isso, pessoal, trinca é a forma mais fácil de se ganhar na Mega Sena. Bom, vamos comparar a trinca com os esquemas, né? Fazendo o mesmo cálculo do nosso esquema 3 e 4, para vocês verem que a trinca ainda é o melhor negócio que o esquema 3 e o esquema 4. Bom, no esquema 3, pessoal, nós temos a casa 1, tá? 2 e 3, entre 1 e 19. Ou seja, eu vou combinar 19 números, né? De 3, porque no esquema 3, a terceira casa está abaixo ou igual a 20. Então, vai no máximo aqui é 19. Então, eu combino 3 números dos 19 números entre a primeira e a terceira casa, não é? Vezes, ora, a quarta, quinta e sexta casa é 60 menos 19, que é 41. Eu combino 41 números e escolho 3 números, né, desses 41 números, né, que eu vou ter que combinar 3 números de 41. Esse resultado da combinação de 19 por 3 números e 41 por 3 números é 969 vezes 10.660. Com o esquema 3, nós temos que fazer 10.329.540 combinações. Tá? Isso é 79,36% de combinações eliminadas. Tá bom? Bom, que dá um total de 50 menos 10 milhões, eu elimino 39,734.260 combinações. Ainda é alto quando você compara com as trincas, porque na trinca você tem 99,38%, tá bom? Esquema 4, a mesma coisa. Veja, entre a casa 1, ou seja, o primeiro número, e o quarto número, eu vou escolher 19 números, porque no esquema 4, o quarto número está abaixo do 20. Né? Combinação desses 4 números, com 19 números, vezes o restante é 60 menos 41, 60 menos 19, que dá 41, eu vou ter a combinação de 41 números e escolher 2 números, que é os números da casa 5 e 6. Isso dá um total de combinações de 19 por 4, dá 3.876 vezes combinação de 41 de 2, 820. Então, quando o concurso vem em esquema 4, as suas chances estão de ganhar o prêmio principal é de 1 em 3.178.320, bem menor que 50 milhões, né? Isso são 46.885.480 combinações eliminadas, ou seja, com o esquema 4, as suas chances teóricas, matemáticas, aumentam em 93,65%. Então, vocês veem que o esquema de trinca, pessoal, aumenta muito mais as suas chances, né? Que o esquema 3 e o esquema 4. Mas veja que o esquema 4 ele é mais fácil, né? Isso se aproxima da a possibilidade de você ganhar, das chances de você ganhar com a dia de sorte, aproximadamente isso aqui, tá?
E o esquema 3 é um pouco mais difícil também. Mas é melhor do que termos 50 milhões, né? Bom, em termos de percentagem de esquema, pessoal, o esquema 3 ocorre em 20% dos concursos, em torno de 20%, tá? O esquema 4 em torno de 4%. O esquema de trinca, pessoal, ocorre em torno de 27%, como eu falei para vocês, a 30%. Então, a soma total de trincas, mais esquema 3, mais esquema 4, mais as zebras, fazem que todos os concursos da Mega Sena, esses fenômenos que ocorrem de trinca, esquema 3, esquema 4 e zebra, em torno de 55% a 60% dos concursos. Quer dizer, em praticamente metade do concurso, nós estamos sempre tendo chances de ganhar. As nossas chances aumentam, tá bom? Em todos os concursos da Mega Sena, porque todos os concursos, a maioria caem nesse um desses esquemas aqui. Então, é muito importante esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. É importante, as trincas são algo realmente, fator assim, sensacional de aumentar as chances. Né? Claro que a gente tem que saber onde jogar, quando jogar, nós temos que estar preparados e sempre que você tiver um dinheiro a mais, jogue em trincas, tá? Tá bom? É uma opção que realmente, pelos cálculos matemáticos, vocês viram que é uma opção maravilhosa, uma opção muito boa e interessante de acertar o prêmio principal. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Nunca desistam dos seus sonhos. Sempre joguem com fé, com confiança, pois um dia todos os seus sonhos se realizarão. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.